Olá, tudo bem com você? Eu sou Reginaldo Daniel da Silveira. Eu sou psicólogo, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental. Eu tenho outras especializações. Sou mestre, sou doutor e sou autor de 3 livros. É um prazer muito grande, né, estar com você aqui nesse instante participando do segundo Simpós. Sabe o que a gente vai falar? Já. A gente vai falar sobre networking. Networking? What is this? Networking é importantíssimo. Então, fique ligado, né, que a gente vai falar qual é a importância desse networking para você, sua vida, sua profissão, seu conhecimento, né, sua aprendizagem, seu bem-estar. Já. E aí pensei, mas nós temos uma outra necessidade também que fica o tempo todo oscilando na nossa cabeça. Sabe o que é? Conectar-se, relacionar-se, buscar ter alguma interação com pessoas. Isso é networking. E aí me veio à mente, né, o tema desse grande evento, o segundo simpósio, que é networking. A palavra networking não precisa ter mais nada além dela, mas a gente fala assim, networking para desenvolver a profissão, para fazer negócios, networking para você ser mais feliz. E o que é esse networking? Substantivo seria network, rede de conexões, a rede de relações. O verbo seria networking, estar fazendo relações. Tá, mas como é que a gente faz isso? Bom, a gente faz de várias maneiras, né? A gente começa a fazer isso, de repente, simplesmente ligando o rádio, a televisão, indo para a rede da internet, olhando uma mídia social, pedindo informações. Nossa! Mas é só chegar ali e se colocar, buscar informação, trocar com outro. Eu olho para a pessoa, olho para mim e digo, não, mas isso faz parte, né? Isso está dentro de nós. A gente tem pensamentos que são contradições. Eu vou e daí tem uma coisa assim, não vai. Eu quero, você não quer. Ah, que bom, não é bom. Isso tudo está relacionado ao processo de existir e de buscar conexões com o mundo. Buscar conexões com as pessoas, com as coisas, com os eventos, com o sol. Oh, que sol maravilhoso! Com o vento, está ventando aqui na Praça Osório, né? Conexões. Quando a gente vai para networking, a gente entra num processo em que a evolução humana, a tecnologia, a cultura digital deu um contorno para essas relações que nós queremos ter com os outros de um modo, não é assustador. Eu poderia dizer que era um esplendor, mas algumas pessoas se assustam, né? Todas as coisas, elas têm o lado bom, o lado ruim, né? Você assiste o noticiário para ter uma informação, de repente você diz, essa informação me fez mal. Mas isso faz parte do processo de buscar ter conhecimento sobre as coisas. Então quando você diz assim, não, pelo amor de Deus, eu não vou entrar lá com aquele meu jeito lá para tentar convencer as pessoas a fazerem coisas. Quem disse para você que é isso? Ou que é só isso? É sobre isso que a gente vai conversar já em seguidinha, ok?
quando eu morei no Rio Grande do Sul, fui estudar psicologia e fui trabalhar numa emissora de rádio chamada Rádio Cidade. Eu abri a emissora às 6 horas da manhã e introduzi um galo ali como ilustração, né? E dei o nome de Praxedes. Essa minha comunicação com o galo foi tão interessante que aumentou as minhas conexões com os ouvintes. A Símbolo Propaganda fez uma pesquisa, eu fui eleito a figura preferida do Rádio Gaúcho na época. Logo depois eu voltei para Curitiba, né? Voltei para Curitiba, montei o meu consultório e fui dirigir uma emissora de rádio exclusiva, onde fazia também um jornal. Foi ali que eu me deparei com aquelas dúvidas que a gente tem quando a gente conecta muita gente. As pessoas falam, não, eu não vou fazer isso, tá louco? Eu não sei nem como chegar para lidar com um monte de gente aí, fazer interação, né? Primeiro, uma facilidade da psicologia, né? Eu comecei a usar alguns critérios da entrevista psicológica que seriam adequados numa entrevista jornalística. Alguns políticos vinham para mim e diziam assim, nossa, Reginaldo, o dia que eu vou dar entrevista para você, eu nem durmo, eu fico pensando no que você vai me perguntar, quando, de que maneira. Eu lembro de um galã de novelas muito famoso, faleceu recentemente aí, que depois que a gente terminou a entrevista, ele disse para mim assim, cara, meu Deus, o que é isso? Eu nunca disse essas coisas para ninguém. Jornalistas nunca entraram tão profundamente como você entrou. Aí tem um outro lado que começou a me cutucar a minha cabeça sobre aquela dúvida que a gente tem e que no networking aparece às vezes inicialmente. Nossa, o que você está querendo? Você é um personagem? Porque eu dizia assim, bom dia, essa é a rádio exclusiva e esse é o Jornal da Manhã. Você vai ouvir agora uma entrevista, nós temos um grande prazer de entrevistar o governador do estado, o senhor fulano de tal. Aí, aquele meu lado psicológico, né, o meu superego dizia assim, cara, por que essa firula falar? Por que ser assim desse jeito? Você está impostando a voz, está usando... E aí aquilo me cutucava, né? Então era um dilema que eu tinha que lidar com isso. Mas daí eu fiquei pensando assim, mas espera um pouco, falar aqui é diferente de falar lá em casa. Falar aqui no ambiente do rádio, como no ambiente da mídia social, numa conferência, é diferente de eu estar lá sentado assistindo a novela e dizer, oi, querida, tudo bem? Eu uso um outro modo de ser. Então, aquilo que a gente falava antes, não, mas eu sou inibido, como é que eu vou chegar na pessoa, tentar convencer a pessoa? Você não tem que tentar convencer ninguém, né? Se existem coisas assim desse tipo, no meu lado não era tanto a timidez, como era um critério que de repente se instaurou na minha cabeça de uma certa ética, que tem que ser neutro, imparcial. Mas eu posso me sentir inseguro por inibição, né? Ou por dizer assim, eu vou ter que convencer essas pessoas, então eu vou ter que usar um jeito de ser que não sou eu de verdade. Essas coisas, elas são iguais não ali naquele momento, elas são iguais em tudo na vida. Se você tem essas inseguranças, elas vão te acompanhar em tudo na vida. E não é por ser tímido, inibido, né, que você não vai fazer o seu networking. Você já pensou se alguns dos grandes empreendedores do mundo, como o Steven Spielberg, como Barack Obama, Albert Einstein, você já pensou se essas pessoas fossem se entregar à sua reclusão e não expandir aquilo que está dentro delas, como elas seriam? Tá, mas e daí você fala um negócio lá, o cara diz, o que ele está pensando com essa ideia dele? Rejeição. Rejeição. A rejeição faz parte da vida, né? Você, quando está falando com as pessoas numa rede, quando você está falando com as pessoas num ambiente digital,
em que você vai e vem com muita gente, alguém não vai concordar com o que você diz. Isso faz parte do processo. E você não precisa ficar muito incomodado. Quando você fala com as pessoas, no mundo digital, no networking, você não está casando com elas, você está trocando com elas. Então, a grande, entre aspas, coisa que aconteceu e que deu impulso a isso que a gente chama de networking é o mundo digital, são as novas tecnologias. Então, sobre isso, a gente fala em seguida, ok? Cultura digital. É isso? É isso que está falando? E é isso que está ligando ao networking? Legal. Então, como é que foi com você? Eu lembro que quando eu fui fazer o meu mestrado e doutorado em educação à distância, o foco era mídia e conhecimento na engenharia da produção. E aí eu tive conexões com gente de tudo quanto era canto, né? Isso me propiciou grandes conhecimentos. Quando eu saí dali, sabe qual foi o meu emprego? Eu fui um dos primeiros diretores de EAD da Uninter. Acabei, naquela época, introduzindo a videoconferência com uma série de outros profissionais. Depois da Uninter, eu fui dirigir a Educom, Educação à Distância, muita gente. Sabe o que aconteceu depois? Eu criei um projeto chamado ISD, Educação para o Trânsito, que hoje é usado por mais de 64 municípios em todo o estado do Paraná. E foi considerado num congresso como uma referência para a aprendizagem em educação de trânsito. Nossa! Mas isso tudo, sabe a que se deve? Conexões. Vou dar um exemplo para você. A gente está num ambiente fantástico. Uma instituição que é considerada uma das 10 melhores do Brasil em ensino superior, que já formou mais de 500 mil alunos, que tem mais de 400 cursos. Agora, imagine esse ambiente, as pessoas se conectando, tem estágio, tem a disciplina tal. Como é que é isso depois que eu me formar? O mundo digital realmente é extraordinário. É nesse mundo que eu estou pisando aqui que você mergulha e faz o networking. É claro, né? Você precisa desenvolver algumas habilidades. Mas que habilidades são essas? Vamos imaginar aqui, escuta ativa. Quando você está se relacionando com as pessoas, você está atento ao que é expresso por essas pessoas. E é isso que faz a coisa mudar em você. Comunicação. Como é que você se comunica? Como é que você fala? Como é que você escreve? Como é que você mostra as suas imagens? Outras habilidades que você vai executar no networking, você precisa ter respeito, sim, simpatia, sim, você precisa ser positivo, sim, você precisa ter uma habilidade interpessoal que você desenvolve. O que é essa habilidade? É a capacidade que você vai desenvolver de se conectar com as pessoas. Você precisa desenvolver em você a inteligência emocional. O que é essa inteligência? A capacidade que você vai criar em você de lidar com as suas emoções e ajudar os outros a lidarem com as suas emoções. Então, eu estava falando agora há pouco, né, sobre várias coisas do networking, e eu notei que alguém ficava me olhando assim com dúvidas, né, querendo
perguntar. Eu disse, vamos sentar lá, porque no network você não fala só, você ouve. Então, isso, exercitando alguma coisa do networking, eu estou aqui para ouvir a professora Gisele. Pode falar, professora. Professor, em relação a network, quando nós falamos em network, qual a importância para as profissões? O senhor é psicólogo, mas para as diversas profissões. O network, ele é fundamental para, eu diria, para todas as profissões, né? Se o gerente financeiro, ele procura o network para ver, passar para os seus clientes uma informação sobre os investimentos, né? O gerente de negócios, ele procura o network para ver que oportunidades existem para alavancar empresas. O jornalista procura o networking para saber como é que ele vai escrever a matéria que foi designada para ele. O psicólogo, como é o meu caso, né, ele faz uso do networking para saber aonde existem campos para que ele possa atuar. Então ele acaba contactando em eventos, como esse aqui, um evento, né? E aí faz conferência, palestra e tal. Ele entra em plataformas, né? Psicólogos trabalham com redes sociais e tal. E eu até tenho um exemplo meu, né? Que até o ano passado, em função desses contatos, eu estava atendendo empresas e escolas de São Paulo, do amanhecer ao anoitecer. Chegou a um ponto tal que eu precisei dar uma parada, né? Até parei com as redes sociais ali, porque era muito movimento. Mas isso explica o que acontece, né? As outras profissões todas, né? O enfermeiro, ele fica ligado no que acontece em eventos que envolvem hospitais, reunião de colegas, situações comunitárias, né? O administrador de negócios, ele vê workshops sobre isso, sobre aquilo, para estabelecer perspectivas nas profissões em que eles estão ali atuando, nas empresas. O pessoal de serviço social fica ligado no que está acontecendo, tem eventos em hotéis, webinars, né, para ver o que é possível de eles aproveitarem nas suas profissões. De um modo geral, todas as profissões fazem bom uso do network, professora Gisele. O que fazer, professor, no network? Você deve procurar eventos, né? Então, eventos vários, né? Esse aqui é um evento, né? O segundo simpósio é um evento. Existe uma série de eventos em vários lugares, em vários tempos, para você aproveitar. Você deve usar a rede social. Aqui é interessante o registro. Algumas pessoas usam a rede social para terem grandes seguidores e um grande número de visualizações. Mas existem outras pessoas que têm poucos seguidores e poucas visualizações, mas elas querem mais se informar e se conectar. Então, na rede social, o importante é que você use a rede e que a rede não use você. Além disso, você tem que saber o que e com quem você conecta. O que? Eu vou usar uma plataforma XY. Quem? Pessoas de determinada área. Para você conseguir estabelecer uma sincronicidade de interesses. Você tem que também, professora Gisele, tem que verificar o quanto você pode ter ideia de que o networking é uma mão dupla, vai e vem. Se você usar o network só para passar a tua mensagem, pode ser que você queira, então, daí ter seguidores e visualizações. Mas se você fizer o network num padrão mais comum, você usa para passar a tua mensagem e para receber a tua mensagem. Existem também os aspectos relacionados assim, a lidar com a sua vulnerabilidade no network. O que fazer? Eu sinto insegurança nisso, então lide, procure um jeito de trabalhar isso para que você, de uma ou de outra forma, consiga fazer um networking que lhe dê resultados. Eu diria que o networking, ele é bom para você que é estudante, né? O estágio lá, o que vai acontecer depois que eu me formar, qual é o universo de pessoas que eu posso atender, se você é estudante, se você é egresso, se você é um funcionário, se você é professor, se você é um CEO, você vai fazer uso do networking de uma maneira bem adequada.
Eu me despeço de vocês dizendo o seguinte: façam bem o seu networking.